Boa noite. Hoje de manhã, a Prefeitura de Santos entregou as obras do novo Hospital dos Estivadores. O custo da reforma foi de 60 milhões de reais. Os trabalhos levaram 2 anos e meio. O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve na unidade para oficializar um repasse de 11 milhões de reais para o funcionamento do complexo. O local deve ser inaugurado no segundo semestre. A verba deve ser paga em 6 parcelas até o final de 2016. O valor deve cobrir 50% do custeio do funcionamento desta primeira fase do Complexo dos Estivadores. A expectativa é que o atendimento à população comece ainda este semestre. Neste primeiro momento, a capacidade é para a realização de 150 partos e 40 vagas de UTI. A plena operação da unidade só deve acontecer em 1 ano e meio. Na última fase, o custo mensal para funcionamento do complexo deve ser de 10 milhões de reais por mês. E o governo do estado deve repassar 25% deste valor. A prefeitura ainda espera que o governo federal custeie 5 milhões de reais por mês nesta última fase. A prefeitura teve a iniciativa de adquirir aqui o prédio do antigo Hospital dos Estivadores e liderou todo esse trabalho. O governo do estado participou com 25 milhões na obra e no custeio 11 milhões, dos quais 500 mil já liberamos agora e liberaremos até dezembro 11 milhões de reais. Durante a inauguração, moradores de Cubatão fizeram um protesto e pediram aumento nos repasses de verba estadual para o Hospital Municipal da cidade, que é custeado quase totalmente pela prefeitura. É o único hospital que a gente tem lá em Cubatão, é o único hospital. A gente não tem convênio médico nem nada, a gente só tem aquele hospital lá para passar. E se fechar, como que vai ficar a situação da população, como vai ficar a situação da gente que trabalha lá, entendeu? Ninguém fala nada, ninguém diz nada, o que vai acontecer com nós? Aquele hospital era um hospital muito bonito, muito lindo, e hoje está daquele jeito, é vontade de chorar, é de ficar indignado com a situação que está. Entendeu? Da gente ver os pacientes sofrer, da gente ver as pessoas tentarem passar lá e não conseguir, porque a gente estamos sem médico, estamos sem atendimento, entendeu? O secretário de Saúde do Estado, Davi Wipe, disse que não aumentará a verba, até saber se o problema é de gestão ou de falta de repasses. Para vir mais dinheiro, nós temos que ter a convicção que o que está indo está bem usado. Não virá um tostão enquanto eu não tiver absoluta convicção que a gestão foi aprimorada. E isso é uma coisa muito clara, não é para Cubatão, isso é para o estado inteiro. Nós estamos auditando o estado inteiro. Depois da entrega do hospital, o governador inaugurou mais uma unidade do Bom Prato em Santos. O restaurante popular fica no Morro do São Bento e servirá 300 pratos no café da manhã e 1.200 no almoço. Durante a visita, o governador falou também sobre os investimentos em segurança na Baixada Santista. Em relação ao sistema Anchieta Imigrantes, de janeiro até agora foram presos 92 criminosos, só no sistema rodoviário, dos quais 16 menores de idade. Hoje, especificamente, veio para cá a Rota, a Rocan, e o sistema de blindados, o Choque e o chamado Guardião. Então nós estamos além da retaguarda do DEIC e do DENARC. E mais um crime foi esclarecido pelo setor de homicídios da Delegacia Antissequestro de Santos. A jovem Ana Cláudia da Conceição Silva, de 16 anos, que estava desaparecida desde 18 de novembro do ano passado, foi morta por um vizinho logo após o desaparecimento. O corpo foi encontrado em Cubatão, cidade onde a jovem morava, em uma área conhecida como Caminho dos Pilões. O assassino, Manuel dos Santos Eleutério, conversava com a jovem pela internet usando um nome falso. Veja a matéria completa sobre o caso na edição de amanhã do Caderno Regional. E a Polícia Militar prendeu hoje 3 pessoas, sendo 2 menores de idade, no dique do Sambaiatuba, em São Vicente. O grupo estava com mais de 350 pedras de crack, 112 tabletes de maconha, além de pinos de cocaína e tubos de lança-perfume. A PM apreendeu também um revólver calibre 38. A ocorrência foi registrada no 2º DP da cidade. Ainda em São Vicente, funcionários em greve da Codesave fizeram um protesto em frente à prefeitura.
Os motivos são a falta de proposta para o acordo coletivo e a demissão de quase 200 trabalhadores. Wagner trabalhava na coleta há 9 anos. Enquanto estava em serviço, recebeu uma carta em casa. Não negaram nada, só ainda pediram o crachá, né, como desligamento da empresa, só que, né, não me deram nada de dinheiro, indenizatório, valores, nada. O mesmo aconteceu com Pedro. Vigia há 21 anos, tem medo de não conseguir recolocação no mercado de trabalho. Pai de família, fica desempregado. Hoje eu estava vendo a televisão, tem quase 2.000 desempregados, meu. E daqui para frente? Como vai ficar minhas contas? Assim como Wagner e Pedro, outros 187 funcionários foram demitidos da Codesave no início da semana. A medida levou a mais uma greve da categoria. A última paralisação tinha terminado 9 dias antes. Para cobrar respostas da Prefeitura de São Vicente, trabalhadores e líderes do sindicato se reuniram na porta do Paço Municipal. Hoje nós viemos aqui por conta do nosso acordo coletivo, tá? Que a empresa não apresentou proposta nenhuma, e em função também dos demissionados que o pessoal está pedindo a reintegração também. Eles fizeram as coisas aleatoriamente, sem critério, né? Mandando pessoas, inclusive, em vias de aposentadoria e pré-aposentadoria embora, pessoas de férias, quer dizer, virou uma bagunça. A Prefeitura de São Vicente detém 99,9% das ações da empresa e é a maior devedora. A Codesave acumula um rombo de cerca de 337 milhões de reais. De acordo com a administração municipal, as demissões recentes são uma tentativa de amenizar esse déficit. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São Vicente, mas não recebemos uma resposta até o fechamento da edição. Guarujá completa hoje 82 anos de emancipação política. A data é comemorada com espetáculos e entrega do Centro de Referência da Juventude. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem a apresentação do Coral Municipal no Teatro Procópio Ferreira. Já no Museu da Fortaleza da Barra Grande, tem um arraial com a apresentação da dupla Juan Sampaio e Ricardo até às 10 da noite. A cidade preparou outras programações que seguem até domingo. No Santa Portal você encontra mais detalhes. E na zona noroeste de Santos, o sambódromo virou opção de lazer para a população aos domingos. O espaço é aberto ao público e fechado para os carros. Se o sambódromo já era muito frequentado no carnaval, agora virou palco para a diversão da comunidade o ano inteiro. Nós temos aqui o espaço do skate, nós temos aqui o espaço do automodelismo, onde as bandas também podem vir ensaiar, e tem as quadras de futebol. A intenção é que esse espaço fique sempre fechado, das 8 da manhã até as 10 horas da noite, onde a partir das 18 horas nós temos também o baile da terceira idade, que está acontecendo aqui no Centro Cultural todos os domingos, onde já tem muitas pessoas aproveitando deste lugar para o seu entretenimento. Dora Fagundes mora no bairro e aproveitou o domingo ensolarado com os netos. Cauã, de 9 anos, e Guilherme, de 4. Tá gostando? Muito, muito. Eles adoram, né? Aí a gente aproveita. O tempo ajudou também. Então eu gosto mesmo. A banda marcial de Santos estava ensaiando no local. Cerca de 40 pessoas, entre coreógrafos, dançarinos e instrumentistas. O voluntário Tiago Ornelas diz que o ambiente é propício, porque as apresentações que eles fazem também são ao ar livre. O som fica muito melhor, né? A gente foge um pouquinho daquele ambiente acústico que atrapalha a gente ouvir a nossa qualidade sonora e vir para cá para fora, que é a nossa realidade, né? A banda é para ensaiar, para desfilar, para competir, e a gente tem que escutar o nosso som real, que é aqui fora. Então é muito bom. Para quem está em casa assistindo a gente, ainda não sabe que esse espaço a população pode usar, faz um convite para todo mundo. Então, eu chamo a todos, principalmente os moradores da Zona Noroeste, que venham ao longo de todo o dia até de noite desfrutar desse espaço. Nós vamos chamar a Rua de Lazer, para que possam passear e aproveitar os dias de domingo. A história de um brasileiro que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas se tornou o livro pelo talento do historiador santista Gabriel Pierin. E é com o autor de Uma Estrela na Escuridão que nós conversamos agora. Gabriel, boa noite, obrigado, por participar aqui conosco.
O protagonista da história, o Andor Stern, né? Ele está vivo ainda, né? Sim, 88 anos. 88. Você chegou a conversar com ele para fazer o livro? Sim, nós conversamos, né? Na verdade, ele fez um caminho inverso, né? Ele é um brasileiro, né? Nato, paulistano. Ele acaba voltando para a Hungria, porque a família dele é húngara. E na hora e no lugar errado, né? Quando a guerra praticamente se inicia. A guerra. Exatamente, ele já está lá, né? Ele chega um pouco antes, quando o nazismo já tinha tomado conta. E aí, em 1939, começa a guerra, e aí, então, a perseguição, e finalmente ele é preso. E quando termina a guerra, ele vem para o Brasil. Então, na verdade, ele faz um caminho reverso à história aí dos sobreviventes que se naturalizam. E como a história chegou até você, Gabriel? Quer dizer, como é que você... Quer dizer, a história estava aí desde o final da guerra. E que aparentemente é muito interessante e inédita de alguma maneira. Como a história chegou até você e em que momento você percebeu que a história poderia ser transformada num livro? Ao contrário dos outros sobreviventes que procuraram auxílio da comunidade judaica ou se voltaram às indenizações ou passaram a dar palestras, até como uma forma também de arrecadar recursos, o Andor ele virou essa página na vida dele, né? Ele voltou para o Brasil, né? Veio para o Brasil e aqui ele fez a vida. Foi muito bem sucedido profissionalmente, mas por uma ironia até do destino, ele acabou ele conhecia uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que ele trabalha até hoje, a Márcia. A Márcia tinha filhos no Colégio Universas, onde eu leciono. E aí ela pediu a gentileza a ele que viesse até o colégio, já que os filhos, né, trigêmeos, que essa senhora tinha, eles estavam estudando justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, então, como ele tinha uma amizade, né, e é uma pessoa que tem muita E era simpatia, um personagem da guerra, personagem de guerra, em loco. Mas ele foi muito relutante, Irineu. Ele, na verdade, ele sempre achou que essa era uma história para ser esquecida. E ela insistiu muito, né, e a receptividade dos alunos foi muito positiva. E isso fez com que ele retornasse em outras ocasiões, inclusive em outras escolas também, para dar essa palestra. E foi aí que você teve contato com ele? Sim, foi quando surgiu a ideia de fazer o livro, né? Afinal, poucos alunos tinham esse privilégio de conversar, de ouvir o Andor, e aí então eu insisti um pouquinho, foi até um pouco chato, e ele acabou topando esse desafio, que para ele era um desafio, né? Abrir a sua vida depois de tanto tempo, mas deu muito certo. Talvez a posição dele em relação a isso seja exatamente pelo que você falou no início, quer dizer, ele era brasileiro, vai para lá e de repente se vê envolvido nessa situação, diferente de pessoas que já estavam lá e de alguma maneira, vamos dizer assim, estavam sentindo, né, o que estava acontecendo na Europa e tal. Ele não, né? Quer dizer, ele vai numa situação totalmente contrária e de alguma maneira ele quis apagar isso da vida dele. Exatamente, né? E até porque também ele acabou perdendo praticamente todos os familiares, né? A gente listou na sinagoga, na viagem que fizemos juntos, na sinagoga no bairro onde ele cresceu, cerca de 93 parentes próximos a ele faleceram, né? Foram assassinados, né, nesse período. Então ele quis, inclusive a mãe, né, que realmente era pessoa próxima, mais próxima a ele. Então ele quis virar essa página e refazer a vida, e o Brasil dava essa esperança para ele. Por ser brasileiro nato, a mãe, os avós tinham muito orgulho e falavam muito bem, né, sobre o Brasil. Então ele quis refazer a vida e esquecendo um pouco esse passado sombrio que ele teve. Quanto tempo de pesquisa até a produção e publicação efetiva do livro? Em 2013 Gabriel? Foi quando nós começamos o trabalho de entrevistas, né? E em 2014 eu senti a necessidade de retornar aos campos de concentração, né? Na verdade, refazer a trajetória dele. Então nós fomos para Budapeste, conhecemos os lugares onde ele estudou, o bairro onde ele viveu. Dali nós partimos então para Auschwitz, que foi o primeiro campo onde ele foi preso, depois para Varsóvia. Depois fizemos o caminho para a Alemanha até o ponto onde ele foi libertado. Isso aconteceu em 2014 e o livro foi lançado em 2015. Então, praticamente aí 2 anos entre entrevistas e escrever o livro e lançá-lo. Agora, você como historiador, não é, Gabriel, deve ter um certo rigor científico quando vai escrever. Afinal de contas, você é historiador e está escrevendo uma história real, não é uma ficção. Como foi para você transformar isso num livro? Porque também não dá para ser absolutamente literal na hora de escrever, porque é a história de uma vida ou de uma boa parte da vida, né, do seu personagem, que não daria para colocar tudo no livro. Como preencher, de repente, algumas lacunas com ficção, se é que se dá para dizer que dá para colocar ficção também no meio disso? O fato do livro ser... Aí eu tive que pensar como transformar essa história, né? Afinal, era uma história baseada na memória dele. Sim.
Então eu optei por fazer o livro em primeira pessoa. Eu acho que isso traz o leitor para dentro do livro. É como se ele estivesse narrando a história. Como se ele estivesse narrando e, de fato, como se o leitor estivesse vivendo o que o Andor viveu. Então, por manter o livro, ou a escrita em primeira pessoa, procurei preservar o máximo possível da sua memória. Mas eu também intercalei com os momentos da guerra. Então, a minha ideia era contextualizar, até para que o livro pudesse ganhar um público mais amplo, que não conhece sobre a Segunda Guerra, ou não conhece o processo da Segunda Guerra Mundial. Então, a cada capítulo eu inicio em terceira pessoa, contando o que estava acontecendo na guerra, e depois eu passo para a primeira pessoa, mostrando o desenvolvimento da vida do Andor durante esse período. Uma Estrela na Escuridão, é esse a capa do livro. Qual é a editora, Gabriel? Ateliê de Palavras. Já está à venda? As pessoas Sim, já encontram nas Santos, livrarias? Já temos aqui nas principais livrarias de Santos, em São Paulo também nas principais livrarias, ou no site da editora. Alguma história assim de guerra? Porque a gente sabe que guerra são histórias de horror, obviamente, né? Que é uma coisa que ninguém, né, espera que aconteça. Mas alguma delas te chamou a atenção por algum motivo? Eu acho que o sofrimento deles girava muito em torno da comida, da falta da comida, né? Então, muita história de horror que o livro, inclusive, conta, se volta justamente pela falta, pela busca da comida. Então, uma das histórias marcantes é um filho matando um pai por causa de um pedaço de pão, ou até cenas mesmo de canibalismo que o Andor presenciou. Mexe com você como pessoa e de alguma forma te transforma de alguma maneira conhecendo essas histórias? Sem dúvida. Eu costumo dizer que toda história, eu sou professor de história, toda história ela ensina alguma coisa, mas algumas histórias são transformadoras. E eu agradeço muito ter conhecido o Andor, porque a história dele me transformou como pessoa, né? Então a gente passa a valorizar as pequenas coisas, né? Então, eu estava falando sobre a comida, né? Que para eles a vida girava em torno disso, e para nós a gente sente às vezes a fome fisiológica, mas nunca a fome psicológica. A gente sabe que a gente vai matar a fome. Então isso faz com que a gente dê valor às pequenas coisas. Bom, além do Uma Estrela na Escuridão, o Gabriel Pierin está lançando também O Nascimento de um Gigante, que é a história da fundação do Santos Futebol Clube. Agora os futebolistas estão eufóricos, hein? O Santos vive um grande momento, inclusive esse ano a Vila Belmiro completa 100 anos de existência. E o livro ele pega justamente esse período, do nascimento do Santos, em 1912, até a inauguração da Vila Belmiro, em 1916. De 1911 a 1916. 1912 até 1916. De 12 a 16. Isso, e conta então esse nascimento desse grande clube, né, mundial. Né? De glórias e histórias. E meu pai, inclusive, foi jogador do Santos. É isso que eu ia dizer, você tem uma ligação, né? Porque como surgiu a ideia... Surgiu por isso, principalmente, Gabriel, a história? Porque seu pai foi jogador de futebol, conta um pouquinho quem foi. Sim, meu pai é o Lalá, ele foi de goleiro do Santos, na época áurea. E claro que, bom, diferente de outras pessoas que escolhem um clube que vão torcer, eu já nasci santista, né? Então eu não tive muita opção. Só que também, ao contrário dos historiadores ou jornalistas que contam esse período áureo do Santos, eu resolvi encarar o desafio de contar um momento mais distante, justamente por ser historiador. Então fui buscar os primeiros tempos do Santos, o porquê que o Santos surgiu, em que contexto da cidade. Enfim, é um livro para quem gosta de história, para quem gosta de futebol. É uma leitura imperdível. Os jornalistas têm escrito muito também sobre vários assuntos e feito muito sucesso, né? Ligados assim à história. E os historiadores talvez não façam tanto sucesso. Por quê? Porque eles têm mais liberdade de criação, de usar mais ficção para amarrar as histórias, se diria, Gabriel? Eu acho que sim. Eu acho que tudo depende também da intenção do historiador, né? Então o historiador não pode perder o seu rigor quando ele quer fazer um trabalho acadêmico, né? Um trabalho realmente baseado... Mas eu acho que é aí que assusta um pouco, né? Se você fala que é uma coisa meio acadêmica, as pessoas talvez já fiquem um pouco assim, Você pega um público muito específico, né? Fica muito dirigido e segmentado. Sem dúvida. Então eu acho que cabe ao historiador que deseja pegar um público mais amplo, também mudar ou adaptar a sua escrita a uma escrita mais jornalística. Mas também cabe a responsabilidade ao jornalista, quando vai escrever sobre história, de manter um certo rigor histórico. Agradecer aqui o Gabriel Pierin, que está lançando Uma Estrela na Escuridão, a incrível história de Andor Stern, o único brasileiro sobrevivente ao Holocausto. E também Santos Futebol Clube, O Nascimento de um Gigante, a história da fundação. Os dois livros já estão à venda e pode ser... Esse aqui foi pela Realejo que você falou, do Santos, né? Pela Realejo, tem na Realejo, tem em outras livrarias, em sites, na Saraiva.
E Uma Estrela na Escuridão também pode ser encontrada no site da editora, na Livraria Martins Fontes, Realejo, nas principais de Santos, Livraria Cultura de São Paulo também. Gabriel Perim, muito obrigado, viu? E sucesso aí com os lançamentos. Eu que agradeço a oportunidade, Irineu. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Futebol. Santos vacila no final e perde ponto importante diante do Grêmio em Porto Alegre. Veja os gols. O Grêmio abriu o placar aos 2 minutos. Everton bate, Vanderlei espalma e Juliano aproveita a sobra e completa para as redes. Aos 44 minutos, o time gaúcho amplia. Pela segunda vez, Vanderlei não segura um chute de Emerson e Douglas confere no rebote. Na segunda etapa, o Santos reage. Aos 19 minutos, Lucas Lima cobra escanteio, Gustavo Henrique ajeita e o colombiano Jonathan Copete desconta. Aos 38 minutos, o Peixe empata o jogo. Zeca arrisca de fora da área e marca um belo gol. Mas aos 44 minutos, o Peixe vacila feio. Lucas Lima perde a bola no meio-campo. Juliano avança e toca para Hermes, que com calma dá números finais à partida. Final, Grêmio 3, Santos 2. Com a derrota, o alvinegro praiano caiu para a 6ª posição com 19 pontos. O Peixe volta a campo domingo contra a Chapecoense às 4 da tarde na Vila Belmiro. E faltando 3 rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista, a já classificada Portuguesa Santista nem pensa em tirar o pé do acelerador. Líder do Grupo 4, a Briosa quer continuar somando pontos para ter a vantagem de jogar em casa na fase de mata-mata da competição. Uma campanha até o momento digna de time campeão. Líder do Grupo 4 com 25 pontos, a invicta Briosa, em 11 jogos, marcou 25 gols e sofreu apenas 6. O técnico Ricardo Costa nem cogita a possibilidade de não terminar a primeira fase como a melhor equipe da chave. Até porque a classificação geral vai ser muito importante no mata-mata. A equipe que tiver a melhor campanha da competição vai fazer o segundo jogo em casa, isso mata-mata, nós já estamos vendo lá para frente. Então eu tenho certeza que não vai ter relaxamento aqui na Portuguesa, a equipe vai brigar por primeira colocação no geral e isso está acontecendo. Hoje nós somos a segunda melhor campanha, mas nós vamos brigar para essas 3 últimas rodadas que a gente conquiste a primeira no geral. O próximo compromisso da Portuguesa é sábado às 3 da tarde contra o 4º colocado, São Bernardo, no ABC. No primeiro turno, jogando em Santos, a Briosa venceu de virada, 2-1. O São Bernardo foi uma equipe difícil, nós fizemos uma boa partida no início, segundo tempo levamos o gol, mas a equipe soube suportar essa dificuldade contra a equipe de São Bernardo e acabou virando a partida e fazendo um bom segundo tempo aqui dentro de casa. Agora, esse jogo lá, vamos tentar esse equilíbrio, tentar não levar gol e tentar fazer um golzinho para a gente trazer esses 3 pontos para casa. Todos os titulares, com exceção do atacante Fernando, suspenso, foram relacionados para a partida. O São Bernardo, uma equipe bem organizada, um time muito compacto, um time leve na frente, né? Tem suas deficiências lá na parte defensiva, mas a parte ofensiva é uma grande equipe. Vamos encontrar bastante dificuldade lá no gramado também. Não é grama natural, é sintético, mas a equipe está preparada. Isso é uma adaptação logo no aquecimento e vamos fazer um bom jogo lá, tenho certeza. Vale destacar que na próxima fase da competição as equipes classificadas serão novamente divididas em grupos. A pontuação continua a ser somada e posteriormente será revestida em vantagem de mando de campo na 3ª etapa da competição. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você continua também bem informado no Santa Portal. Até amanhã. Tchau, pessoal.